Dezembro, janeiro, foram meses extremamente difíceis para mim. As primeiras semanas de janeiro, eu não tinha vontade de viver. Você olha para ele, um homem de fé, um comunicador brilhante, um consolo para milhões. Mas por trás das palavras suaves e do sorriso acolhedor, existe uma dor que poucos conhecem. Padre Fábio de Mello lutou, e ainda luta, contra algo que atinge milhões de pessoas no silêncio: a depressão. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada invisível de um dos padres mais amados do Brasil. Vamos mergulhar nas confissões mais sinceras que ele fez ao público. Revelações que mostram que nem mesmo a fé protege alguém das sombras da mente. E mais, o que ele sente, como ele lida, e o que nós podemos aprender com tudo isso. Fica comigo até o fim, porque essa história pode tocar profundamente o seu coração. Padre Fábio de Mello é muito mais do que um religioso. Ele é escritor, cantor, teólogo, professor, um homem sensível, de alma artística. Durante décadas, ele levou consolo a milhões com suas homilias, músicas e reflexões. Mas nem sempre a luz externa reflete o que está dentro. Em diversas entrevistas, ele falou sobre sua infância melancólica, marcada por uma sensibilidade profunda. Eu era uma criança triste, solitária, quieta, mas só muito tempo depois percebi que isso era mais que personalidade. Essa frase já era um sinal da batalha interna que viria a enfrentar. Em janeiro de 2025, num evento em Pernambuco, ele deixou o público em silêncio ao dizer: "Nas últimas 2 semanas, fui tragado novamente pela depressão. Pensei em desistir." Essa fala caiu como uma bomba. O público, que esperava uma palestra, uma bênção, recebeu um grito silencioso de dor. Mas esse desabafo não foi um ato de fraqueza. Foi um gesto de coragem. Ao se mostrar vulnerável, o padre revelou uma verdade poderosa: que a fé não nos isenta da dor. Ela nos acompanha dentro dela. Durante sua trajetória, Padre Fábio enfrentou resistência ao se tratar. Chegou a relutar contra o uso de medicamentos. Mas em entrevistas sinceras, ele contou que os remédios salvaram sua vida. "Eu tive medo de perder minha criatividade, minha sensibilidade. Mas precisei entender que meu cérebro precisava de equilíbrio." Com o tempo, ele passou a ver a fé não como uma cura mágica, mas como uma aliada no tratamento. "A fé me sustenta, mas o cuidado médico me resgata." O depoimento dele causou repercussão nacional. Psicólogos, psiquiatras e líderes religiosos elogiaram a coragem do padre. Porque dentro de muitos meios religiosos, ainda existe um tabu: a ideia de que tristeza profunda é falta de oração, ou fraqueza espiritual. Mas ao se expor, Padre Fábio quebrou esse muro. Mostrou que ser cristão não significa estar imune ao sofrimento mental. E que fé e ciência não são opostas, são complementares. Um ponto-chave da dor do Padre Fábio veio em 2021, com a perda de sua mãe, Dona Ana Maria. Em meio à pandemia, ele compartilhou publicamente a despedida e o silêncio que ficou depois dela. "Minha mãe era minha oração mais sincera." A morte dela foi um gatilho que aprofundou a depressão, mesmo com a fé inabalável. A dor do luto se transformou em palavras escritas, em lágrimas nos olhos e em silêncios cada vez mais longos. O padre já disse: "A depressão não é tristeza comum. É como um eclipse interno. Você sabe que há luz, mas ela sumiu." Segundo especialistas, a depressão é uma doença do cérebro, que afeta emoções, memória, sono e energia. Não é falta de vontade. Não é preguiça. É uma condição real. E como o padre mostrou, pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, com ou sem fé. Falar disso não é enfraquecer a espiritualidade, é trazer luz para onde muitos ainda escondem a dor. Quando o Padre Fábio fez o desabafo em público, as redes sociais se encheram de mensagens. Pessoas dizendo: "Achei que só eu sentia isso. Hoje eu chorei, mas foi de alívio, porque alguém como ele também sente o que eu sinto." Milhares agradeceram por ele ter sido voz dos que não conseguem falar. O acolhimento foi tão forte que ele mesmo disse: "As mensagens de vocês foram meu recomeço." A história do Padre Fábio está nos ensinando algo urgente:
que fé e ciência não competem. Elas se completam. Orar é importante, mas às vezes também é preciso medicar. Conversar com Deus não exclui a necessidade de conversar com um psicólogo. E o mais importante, a espiritualidade verdadeira não nega a dor, ela caminha com ela. Se você chegou até aqui, leve essa mensagem com você. Você não é fraco por sentir tristeza. Você não é menos espiritual por precisar de ajuda. E mesmo nos dias mais escuros, você não está sozinho. Padre Fábio se expôs para que outros tivessem coragem de se levantar. Se ele, um homem de fé, caiu e se levantou, então você também pode. A depressão não define quem você é. Ela é uma parte do caminho. E caminhos podem mudar. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Pode parecer apenas um gesto, mas pode ser o começo de um recomeço. E se quiser continuar recebendo conteúdos que unem fé, saúde emocional e humanidade, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não foge da dor. Dezembro, janeiro, foram meses extremamente difíceis para mim. As primeiras semanas de janeiro, eu não tinha vontade de viver. Completamente desmotivado. Desolado. Acho que a palavra certa era essa. Era uma desolação que eu não sabia de onde vinha. E é claro, eu tive o auxílio da medicina, mas o homem que eu sou hoje nem é parente daquele de antes. Algo aconteceu dentro de mim. E eu não tenho dúvida de que é Deus agindo. Inclusive, agindo por meio de uma medicação que tem o poder de alterar quimicamente o que estava doentio em mim. Então a mão de Deus vai ser na nossa vida a voz íntima, a força, a coragem íntima, particular, mas também a medicação, mas também o amigo, o médico, o conselho. A mão de Deus na nossa vida, ela é concreta. Não queira melhorar da sua depressão sem fazer o tratamento certo. Não tenha preconceito contra o tratamento, com o tratamento. Não é assim que funciona. Deus vai agir, a mão de Deus vai segurar você por meio daquele tratamento. A medicina está aí trabalhando, tentando entender a psique humana para nos ajudar a viver, já que a depressão é uma doença muito presente entre nós. Muitas vezes nós queremos sair de situações dolorosas, mas nós não queremos o caminho da solução. E Deus está ali, sinalizando que pode nos ajudar por meio de pessoas, por meio da medicina, e que a mão dele está sendo estendida de diversas formas. Sem Jesus, nada feito. Não queira um cristianismo sem Jesus. Não queira um cristianismo baseado no Antigo Testamento. Queira um cristianismo baseado na pessoa de Jesus, nos evangelhos, que é onde nós encontramos a vida, a história, os principais ensinamentos, as principais lições.